Gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. De verdade, espero que sim mesmo. Hoje é o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os nossos tipos de sofrimento, assim. De que maneiras a gente sofre, como que o sofrimento acontece, como que a gente pode lidar com ele, dependendo da maneira como ele se dá. É assim uma ideia muita coisa, né? É ambicioso querer falar dos tipos de sofrimento todos, não vou dar conta, óbvio. Mas eu pensei em algumas coisas específicas nos últimos dias que eu acho que podem ajudar a enfrentar, talvez processar, elaborar sofrimentos que a gente tem que às vezes parecem perseguir a gente sem escapatória. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, tipo, tentar falar quais seriam os tipos de sofrimento, como que eles se apresentam pra gente, como que seriam as maneiras de ler esses sofrimentos e tentar dar um assim, ó, se tem isso aqui que você talvez possa fazer, que possa te ajudar a processar isso melhor. E talvez sofrer menos, especialmente os sofrimentos que estão ligados a noções de repetição de narrativas, assim, coisas que se repetem, mas não só, mas especialmente esses. E aí eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos em frente. Então, tá tudo um pouco diferente hoje, o quadro tá diferente, porque quem tá aqui toda quarta-feira tem um microfone aqui, vocês estão vendo aqui esse microfone, a mesa mudou, a gente fez mudanças em casa, então tá tudo meio estranho, a câmera tá lá longe de mim, eu tive que fechar ela mais e tal, então eu tô assim me sentindo um pouco longe de vocês, mas enfim, tudo é o que é. E aí, só para avisar para quem tá, mas por que tem esse microfone aí? Mas enfim, tá tudo bem, estamos aqui juntos. E tem uma coisa que aconteceu esses dias que eu terminei o curso da autoescrita, eu fechei o curso. Para quem não sabe, para quem sabe, a autoescrita é um trabalho que eu tenho um canal no YouTube da autoescrita e tinha esse curso que você se inscrevia e eu ia acompanhando o processo de pesquisa das pessoas por textos, assim, tem práticas, métodos assim de se pesquisar. E eu fechei, depois de 10 meses, quase 11 meses, eu parei o curso. E aí agora eu estou fazendo uma coisa que é muito interessante, que tem muito a ver com esse vídeo, que eu estou conversando com algumas pessoas que quiseram conversar comigo para encerrar o curso. E aí então eu faço uma conversa com essas pessoas para ver como é que foi o processo delas com essa ferramenta da autoescrita, assim, como é que isso ajudou, não ajudou a vida delas e tal. No decorrer do curso tiveram lá mais de 2.000 pessoas e eu fui acompanhando por texto. E agora eu estou atendendo algumas dessas pessoas, assim, né? Que tiveram lá e que quiseram encerrar a coisa comigo. E é muito interessante, porque o que acontece? O curso era muito rico também por isso, porque me trazia muito material sobre os tipos de sofrimento das pessoas, da maneira como a gente sofre, né? A gente fica muito ensimesmado no nosso próprio sofrimento, nos nossos próprios esquemas, assim, como que a gente sente as coisas. E a gente lê, né, e tal, estuda e tal, vê, não sei o quê, né? Mas quando você lida, por exemplo, com 2.000 pessoas e as histórias delas todas e tal, e é muito diverso, até porque são pessoas de muitos lugares diferentes, com realidades muito diferentes, com situações sociais muito diferentes. Então, fundos religiosos muito diferentes e tal. Então, isso foi muito legal. E aí, eu estou aqui pensando nos tipos de sofrimento a partir daí, assim, né? E conversando com essas pessoas agora com as quais eu nunca tinha conversado, eu percebi que, assim, consegui ajudar em algum sentido durante o curso, mas que tinha algumas coisas que não estavam claras sobre que dá para enfrentar as nossas angústias, né? E aí pensei nesse vídeo aqui. E eu acho que ele vai se desenrolar em alguns outros vídeos nas próximas semanas, eu acho, que vão vir daqui. Bom, vamos então falar sobre os tipos de sofrimento. Assim, a gente pode determinar alguns tipos de sofrimento. O mais fácil de olhar, mais fácil não que seja menor, mas o mais fácil de olhar é o trauma, né? O trauma, um corte real na vida, assim, né? Assim, uma perda de alguém, por exemplo, a morte de alguém, uma situação trágica, né? Aquelas coisas terríveis que a gente imagina que às vezes acontecem, né? Que a gente bate na madeira, mas que de repente viram verdade. E aí isso tem várias maneiras de isso acontecer e a gente entra em processo de luto. A gente já falou muito sobre isso aqui, sobre o luto, né?
sempre pode falar de novo, porque quando vem é sempre terrível. Mas essa é uma dor que teria, assim, vamos dizer assim, um fundamento na realidade, assim, uma conexão com o real, assim, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu muito ruim e está doendo, né? Está doendo e tal. E aí, a maneira como você sente, por exemplo, essa perda vai fazer eco em coisas, em traços que são seus, né? Então, cada um processa o luto de um jeito. Por isso que falar das fases do luto é, assim, uma simplificação sempre, né? Mas, de qualquer forma, isso tem uma base num evento real. Assim, alguém que perde alguém muito próximo, dói, né? Alguém que é demitido do trabalho, dói. Alguém que termina uma relação que era muito importante, né? Essa relação para você, isso dói, isso machuca, isso te deixa mal, faz doer, né? Faz doer, simples assim. E aí, mas aí isso vai, o trauma, como diz lá o nosso querido amigo Freud, assim, ele acontece em 2 tempos, né? Então, quando acontece o trauma, ele rememora situações que estão lá para trás. Por isso também que cada um experimenta o trauma de um jeito. Mas essa situação do trauma me parece ser um pouquinho mais fácil de lidar, assim. Então, a gente vai processar esse trauma, vai enfrentar ele, não vai fugir dele, vai passar por ele, vai fazer doer, vai fazer essas coisas que foram perdidas aos poucos fazerem parte da nossa história, pedacinhos que não fazem assim desespero mais, mas fazem parte do processo de identificação da gente, um pai, uma mãe, mais difícil quando é um filho, né? Mais difícil quando é fora da ordem natural das coisas. Mas então a gente vai passar por isso e fazer esse nosso percurso da situação traumática, deixando doer, né? Fazendo doer num tempo que é o tempo razoável da sua dor, não é o tempo razoável do mundo, né? Não é o tempo razoável essa uma semana que você tem aí para fazer doer. Às vezes dói mais. E isso é um problema talvez mais sério do trauma, da situação traumática, do luto, é que você não tem tempo para ele doer, né? Você tem que dar conta de sair dele mais rapidamente. Tanto por uma produção sua, assim, que você não quer ficar ali porque dói demais, ou que você não queria ser tão frágil, ou enfim, ou do mundo real, assim, do trabalho e tal e tal. Mas isso parece assim, a lógica parece assim, vamos deixar doer e vamos processar essa dor, né? E então vamos guardar isso aí e tal. Aí a gente entra então em outros tipos de sofrimento, assim, aí alguns que vão ficando mais complicados, na minha opinião, mais complicados de processar. Um deles, eu acho que é o tipo de sofrimento, de dor, sobre o qual Freud se concentrou mais, assim, é o campo do desejo que não pode ser, né? Os campos de repressão ou recalque, como a gente traduziu, né? Então, um impulso que acontece no momento ali da infância, da construção da sua sexualidade e tal, e que foi intensamente reprimido, e isso vai gerar consequências depois para você. É a narrativa básica da neurose, assim, né? Especialmente lá como ele estava pensando, na neurose da histeria e da neurose obsessiva, né? Das histéricas ou histéricos e dos obsessivos ou obsessivas, enfim. Mas tá aí um pouco identificado com o gênero lá para ele, assim, de modo geral. E também a fobia, né? A fobia estaria ligada a isso, mas tudo isso para o Freud faz um caldo em torno do desejo. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que esse tipo de sofrimento, esse tipo de sintoma, por exemplo, esse tipo de situação, tem muitas vezes fundos em desejos, em impulsos, ou pulsões, como ele diria lá, que não foram bem encaminhadas, que não puderam acontecer no mundo e que não foram processadas de outro jeito, que foram guardadas agressivamente, reprimidas e que aí ficam querendo sair, né? Ficam represadas, assim, né? E que fazem uma conversão numa outra coisa, num sintoma, né? Se convertem em outra coisa, num outro tipo num sofrimento de alguma ordem, né? Para não sair, para não acontecer, vira sintoma, né? O sintoma é essa tentativa de solução dessa coisa que não pode ser. Bom, e aí o Freud fala muito disso, essa conexão com o desejo, que para ele é muito fundamental, da teoria dele, né? Desejo e repressão, ou recalque. E aí, aos poucos, ele vai caminhando para o entendimento de que isso tem outros matizes, assim, outras colorações, mas isso já serve para muita gente. Aqui no Brasil, assim, ouvindo as pessoas, reconhecer os desejos, perceber os desejos, perceber o que a gente não poderia trazer para a consciência, o que a gente empurrou para o inconsciente, e falar
olha, tem isso aí, talvez, sabe, que você não está querendo olhar. Então, trazer para a consciência. No trabalho da psicanálise freudiana, em larga medida, é trazer para a consciência. Isso não é simples, mas isso é trazer para a consciência esses impulsos que estão inconscientes e que estão gerando sintomas, né? Tá, mas aí ele vai entendendo, caminhando ali na década de 20, ali no percurso dele, ele vai tentando pensar sobre que relação que esses desejos têm não só com a repressão nesse sentido, mas com essa ameaça da perda do amor, né? Que está ligado para ir lá a essa ansiedade da separação, né? Essa ansiedade desse estresse da separação em relação à mãe, né? Que é essa pedra inicial. Então é como se esse desejo te desse notícia, assim, te dissesse que você pode ser abandonado, porque esse desejo é inadequado. Então, isso faz um retorno para o abandono, para a fantasia do abandono ou para a impressão, para o medo do abandono, que a gente já falou muito aqui da teoria do Panksepp, dos campos dos sistemas de afeto básicos dele. Isso estaria ligado lá a um desses afetos. Se você quiser, vai atrás aqui nos vídeos do canal, quando eu falo sobre esses afetos básicos, vou botar embaixo como sempre, mas do pânico, da separação, do abandono e tal. Então, esse desejo, estranhamente, estaria ligado. Então, você tem medo de querer namorar a sua mãe, para falar a narrativa freudiana clássica assim, porque isso está errado, né? Porque aí o seu pai vai te punir e vão te abandonar e você vai ficar sozinho e vai se dar muito mal. Então, isso está ligado também a esse medo do abandono, né? Então o desejo se reconecta a isso. Então esse é um outro caminho, né? Perceber que você hoje em dia pode perceber e reconhecer esses desejos e que eles não implicam no seu abandono mais, beleza? Então falando do trauma, falamos dos desejos que estão reprimidos. Então que desejos são esses que você teve que reprimir? E aí a gente está falando da infância, né? Lá na infância a gente deseja coisas, fantasia coisas e a gente esquece, né? A gente joga para o inconsciente porque é muito ameaçador. Então esse é um segundo caminho. E aí nesse sentido, desse tipo de situação de repressão, acho que a psicanálise é uma ótima ferramenta para pensar sobre isso. Para tentar encontrar essas coisas e aliviar essas pressões que essas coisas fazem na idade adulta. É assim a gênese da neurose para o Freud, né? Coisas reprimidas têm ecos na idade adulta, reprimidas na infância têm ecos na idade adulta. Em forma de sintoma. Esse seria um segundo tipo de sofrimento que tem a ver com a repressão dos desejos. Aí um terceiro tipo de sofrimento teria a ver, como você vai ver que é bem junto, na verdade, teria a ver com a tristeza, o entristecimento, depressão, como a gente iria chamar hoje em dia, né? Depressão, melancolia e tal. E essa às vezes mais difusa, mais difícil de enfrentar. Tem depressões muito difíceis de enfrentar que elas acompanham a gente a vida inteira, a gente não sabe por quê. É uma certa tristeza sem objeto, assim, uma coisa que vibra de um jeito muito ruim e que, como eu já falei aqui, de modo geral, ela tem uma ligação com isso que eu acabei de falar, que é com o abandono, né? Ela está ligada a algum luto, em geral, né? Assim, está ligada a alguma fantasia de luto ou algum luto, alguma perda, seja de alguém, seja de uma realidade, seja de uma situação, seja de uma fantasia de você mesmo e um retorno de um entristecimento e de uma culpabilização e de uma violência com você mesmo em função dessa perda, que às vezes você não consegue reconhecer onde está essa perda. E, de novo, ela tem a ver com essa sensação de abandono, né? De que talvez você tenha feito alguma coisa que te gerou um abandono, né? Estou sendo muito simplista, mas, então, aí o caminho seria para esse entristecimento tentar entender quais são as origens dele. E várias vezes tudo isso que eu estou falando tem uma relação química que acontece com a gente, não estou tirando isso da história, claro que tem. Nosso cérebro é narrativo e é químico ao mesmo tempo, uma coisa não impede a outra, muito pelo contrário. Então, o que é que aconteceu, né? Onde está isso, esse fenômeno que se deu, essa sequência de abandonos, de pequenos abandonos e tal, que encaminharam para esse seu entristecimento, essa depressão, essa sensação de que você não deveria existir, né? De que essa vontade de morrer tantas vezes, essa coisa que é tão dura que quem passa por isso sabe o que eu estou falando, que é difícil até de conseguir verbalizar, de conseguir explicar para o outro, porque é uma dor meio surda, assim, né? Meio sem objeto, sem causas. Eu tô triste desde sempre. Desde que eu consigo me lembrar, eu tô triste. Então isso é muito duro, mas quando a gente consegue fazer trabalho de retorno, a gente em geral acha situações de abandono, fantasia de abandono na base disso. Em geral, eu acho que dá para achar. Não é fácil, mas dá para achar.
Então, esse seria um terceiro tipo de sofrimento que estaria ligado a esse entristecimento que, de novo, retorna ao abandono. Veja que eu estou falando... Primeiro eu falei do luto, que está ligado ao abandono. Segundo, do desejo, que no fundo está ligado ao abandono, porque o desejo gera a fantasia de que você vai ser abandonado pelo seu desejo ser inadequado. E agora, do abandono diretamente está ligado à depressão. Eu tenho cada vez mais me convencido de que o abandono, a perda do amor, a vontade de ser amado, essa ameaça dessa desconexão fundamental, ela está na base do troço inteiro, ou quase inteiro, assim. E aí tem essas leituras da teoria do apego, por exemplo, que se desencadeiam daí, né? Que tem a ver com isso. Não acho que a teoria do apego seja a melhor maneira de olhar para isso, mas é uma maneira de olhar para isso. Bom, aí a gente caminha para um quarto tipo de sofrimento que tem a ver com o problema da identidade. Quem eu sou? Eu não consigo me reconhecer, eu não consigo saber quem eu sou. Isso aí, às vezes, é dos mais difíceis de enfrentar, assim... Porque você não tem fé no que você sente, você não sabe como você se coloca. Às vezes isso está no campo social, assim, né? É porque você, para ser aceito, fez tantas modulações no campo social que você não consegue mais se reconhecer, saber como você sente, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o que você deseja, o que você não deseja. Mas, às vezes, a base disso está muito lá atrás. A gente usou esse texto aqui outro dia do Winnicott sobre o falso self, verdadeiro self. Vou botar aí na descrição o texto. Mas essa impressão de que você não se reconhece como verdadeiro, como existente. Quem sou eu, né? Eu fiz um vídeo chama Construção da Identidade, eu acho, chama o vídeo, sobre isso. E esse é um sofrimento muito intenso também para muita gente. Especialmente hoje em dia, que a gente tem tantas possibilidades de escolha, assim, e a gente fica totalmente perdido. Talvez a gente tenha menos repressão e mais problema de escolha, né, de quem eu posso ser. Assim, na medida que você não está oprimido por um sistema que te faz trabalhar mais do que você gostaria, como a gente sempre está, ou seja, tendo que trabalhar para conseguir dinheiro e sobreviver, mas por um outro lado desse sistema que é perverso nesse sentido, tem também um lado que é quem você pode ser tudo, assim, essa fantasia. E isso encontra eco de novo num lugar da infância que é: eu quero muito que os meus pais me amem, porque eles são tão legais ou porque eles são tão terríveis, mas inclusive porque eles são tão legais. Isso é engraçado. Meus pais são tão legais, eu queria tanto que eles me amassem, então eu queria muito ser adequado para eles. Ou eles são tão ambivalentes, eles fazem de um jeito ou de outro, eu queria muito que eles gostassem de mim, mas não sei como, porque cada hora eles reagem de um jeito. Então a gente fica muito desbaratado, desbaratinado nessa história, e aí a gente não sabe como se colocar. E no momento que a gente está criando a nossa noção de identidade de um jeito muito forte. Então isso vai gerando para a gente um índice de desidentificação com a gente mesmo. Aí o caminho para esse troço aí também é retornar, entender de onde, desde quando você se sente assim, como é que isso se montou em você, e aos poucos ir reconhecendo como você se sente em relação às coisas. Independente da presença do olhar do outro, não que o olhar do outro desapareça, mas outro dia eu falei isso assim, falei, bom, às vezes eu falo isso, mas olha, você não sabe de nada, mas assim, você sabe que se você gosta de comer isso ou aquilo, não sabe quando você está sozinho ou sozinho, você sabe que você dorme nessa posição. Você sabe que você está com vontade de fazer xixi, não sabe? Você sabe, você sente, isso acontece. Isso é a base da nossa história, do nosso trabalho. Você sente, né? Você sente, isso acontece. Então a gente vai chegar a isso no final do vídeo, que é a importância do sentir como bússola da nossa orientação na vida. Não das nossas escolhas. Então me sinto assim, vou fazer assim. Não, mas de como eu me sinto. Isso quer dizer algo sobre mim. E a gente acha que a gente não sabe como a gente se sente, mas muitas vezes a gente sabe e nem percebe que a gente sabe. Quer dizer, a gente sente e nem percebe que a gente sente. Mas então o caminho para isso é ir retornando para entender como você se sente em relação a pequeníssimas coisas, mínimas coisas. O café está quente, o café está amargo, o café está bom, o café está doce. Eu sei, será que eu gosto de café doce ou amargo? Uma outra questão, segunda questão, mas que aí você vai ter que dizer que eu quero ser aquele cara que toma um café preto ou café com leite, blá blá blá, entra em outros campos de ideal, mas a base é, você sabe o gosto que tem, você sabe como você se sente em relação àquilo. Então, para construir identidades no seu processo, você tem que conseguir se aproximar do que você sente, realmente do que você sente. Isso é uma coisa importante. Então, isso seria o 1, 2, 3, 4. E aí, a quinta história tem a ver com os ideais, né? Com a nossa noção ideal, uma desconexão, e de novo a identidade tem a ver com a fantasia do abandono, tá? Muitas vezes.
o ideal, né? Quem eu quero ser, esse mundo me frustra, eu não consigo ser do jeito que eu gostaria, ou me dizem que eu não sou capaz, já falei muito disso aqui também, me dizem que eu não sou capaz, me dizem que eu não posso e tal, e eu então começo a fazer rebatimentos de ideal muito intensos e não correspondo a eles, ou o mundo me cobra a eles, eu não correspondo a eles, e eu corro o risco de ser abandonado se não corresponder a eles, né? Se os meus pais não me acharem incrível, eles não vão me amar. De novo, a mesma fantasia, da mesma história, duro, mas está lá de novo, assim, os índices de idealidade, de fantasia, de produção fantasiosa e tal, que estão na gente, estão em todos nós, mas como é que a gente pode lidar com elas de maneiras mais razoáveis, não que elas vão deixar de existir, elas existem, elas fazem parte da gente, mas como é que elas impedem a gente de estar no mundo, de sentir as coisas, de comer as coisas, talvez de trabalhar, de se relacionar. Eu poderia ter aquela relação lá naquela ilha deserta maravilhosa, mas eu tenho essa aqui, então como é que eu faço para me concentrar nessa aqui, para saber se essa aqui pode ser boa ou não, para saber se eu fico aqui ou não, para saber se eu saio ou não, para saber se é melhor estar sozinho ou não, e assim segue, né? E aí tem a fantasia da solidão que se desencadeia daí, que é uma grande fonte de sofrimento para as pessoas, a impressão de que você não tem ninguém, de que você não é compreendido, de que você está totalmente sozinho e que é assim terrível, né? Então, se você fosse aquele, se você tivesse alguém, se você está muito ligado ao campo de ideal e muito, de novo, ligado ao campo do abandono, né? Então, os campos de solidão, a gente poderia ficar só falando disso, a quantidade de gente que está experimentando uma solidão muito intensa estando casado ou estando sozinho, solteiro, né? Você vê o ato falho. Bom, então, enfim, isso seria um quinto, sexto, sei lá, já me perdi. Outras duas coisas aqui no final que eu listei aqui para dizer para vocês, e depois eu vou dizer como é que eu acho que a gente pode enfrentar essas coisas, tá? Mas são os nossos não reconhecimentos das nossas... nos ideais entram aqui as nossas incapacidades, tá? Eu não sou tão capaz quanto eu gostaria de ser. E tudo isso é muito importante no mundo de hoje, assim. Eu não sou tão capaz quanto eu gostaria de ser. Eu não sou tão produtivo quanto eu gostaria de ser. Eu não sou tão eficiente quanto eu gostaria de ser. Eu preciso dormir 12 horas ao invés de 7, que seria o correto. Eu preciso comer mais do que eu como, comer menos do que eu como. Eu preciso, enfim, tudo que vem daí. Mas, enfim, ideais, tá? Esses ideais se desdobram em muitas coisas que a gente poderia ficar aqui trabalhando. Depois vocês podem me falar sobre mais isso. Vamos se concentrar nisso agora, fazer um vídeo sobre cada um desses negócios. Hoje é um plano geral, assim, meio diverso. Bom, as agressividades. Agora, agressividades e medos são coisas que a gente tem muita dificuldade de reconhecer, né? Agressividades. Então, eu não queria ser agressivo de jeito nenhum, mas eu sinto raiva. E aí eu me julgo como muito agressivo. Vou dizer para vocês agora uma coisa importante, assim. Acho que ninguém que se diz muito agressivo é de fato muito agressivo. Pessoas muito agressivas não se dizem muito agressivas. Esse é o problema dos questionários, né? De modo geral. Você é agressivo? Muito. Essa pessoa muito provavelmente é muito pouco agressiva, mas ela experimenta qualquer agressividade dentro dela como um excesso. Então, porque ela não gosta de reconhecer a agressividade nela. A raiva dela em relação à mãe, por exemplo. É impossível reconhecer isso porque minha mãe é tão boa, tão legal, tão bacana comigo, ou enfim, eu não posso amar e odiar minha mãe ao mesmo tempo, ou quem quer que seja, o meu parceiro, minha parceira, ou o que quer que seja. A agressividade é terrível de reconhecer, né? Dificílima de reconhecer. Porque ela é ruim, né? Ela é ruim. E aí a gente faz um julgamento moral dessa agressividade. Isso é muito importante, né? Não é porque é ruim que é errado, certo? Não é porque é ruim que é errado. Uma coisa é ser ruim, faz doer, faz mal, sinto mal. Outra coisa é sou errado, estou errado. Se a gente conseguisse fazer essa distinção entre o ruim e o errado, a gente já estava assim, ó, muitos caminhos andados na história. Mas enfim, essa é uma das agressividades e das ambivalências que a gente tem em relação às pessoas que a gente mais ama. Né, que são muito difíceis de reconhecer e que a gente também empurra lá para baixo, guarda, assim como os desejos a gente guarda. E aí os medos, né? Os medos que se desdobram na vida, se multiplicam e tal, que tem muitas vezes o medo da solidão como coisa que potencializa esse troço, mas os medos, não queria sentir medo, eu queria ser mais corajoso, eu queria ser perfeito, aí bate no ideal de volta, né? Eu queria ser perfeito, eu queria não ter isso, eu queria não ter medo de dormir sozinho, eu queria não ter... Tem gente, bom, é ridículo porque eu tenho medo de dormir sozinho, eu tenho medo do escuro e eu sou adulta. Como é que eu tenho medo do escuro? Você tem medo do escuro. Não é porque é ruim que é errado, né? Então, os medos, a gente tem que entender as origens dos medos. Se a gente fosse pensar no Panksepp de novo,
é um sistema na nossa cabeça, assim, ó, no nosso HD, o medo é um dos sistemas fundamentais para a nossa vida. O Freud, de novo, conectava o medo ao desejo. Ele fazia uma volta lá para dizer que o medo tinha a ver, tem esse texto clássico dele, O Pequeno Hans, que é muito legal, mas depois o Inibição, Sintoma e Angústia também, é uma conexão entre o medo que está ligado a esse desejo que não pode ser, então você tem medo da punição que pode vir dali, e aí você começa a construir esses medos. As produções de medo são muito intensas, especialmente na infância, mas elas acompanham a gente depois, né? Na infância, porque essas fantasias estão dentro da gente e a gente coloca elas para fora, para o mundo real, e vê essas coisas, né? Porque a gente não suporta elas dentro da gente, né? A gente constrói esse medo do lado de fora porque a gente não consegue encarar ele dentro da gente. E é muito interessante. Já contei essa história aqui, vou contar rapidinho, só para a gente pensar a relação entre agressividade e medo, que são dois sistemas que estão muito próximos. Na verdade, a gente pouco pensa sobre essa proximidade, mas eles têm a ver com uma impressão de ameaça. A gente pode reagir com medo e fugir, ou com raiva e agredir, né? Assim, dentro dos sistemas neurocoisas aqui, neurais, neuronais, da neurociência afetiva do Punk. São dois sistemas que estão assim, que têm um parentesco. Vou contar rapidinho a história do Martim, que pode ajudar. O Martim, meu filho e tal, ele tinha medo. O medo dele, básico, na hora de dormir, era a figura do Sagitário, na verdade, que é o signo dele. Então ele tinha medo de uma versão dele, né? Era o irmão do Sagitário, ele dizia. Era o irmão maligno do Sagitário que aparecia para ele. Então era como se fosse ele mesmo projetado do lado de fora, que assim ele não conseguia reconhecer como algo que era dele, né? Então, mas era ele. Ele falava, é estranho porque é o irmão do meu signo e tal, era muito interessante. E aí agora, com 2 anos depois disso, desse processo, ele fala que o Sagitário, esse irmão dele, que agora desapareceu, virou o Sagitário, conseguiu se juntar, integrar. Esse Sagitário é o símbolo da raiva dele. É a potência dele, é o arco, a flecha e tal e tal. E aí a raiva dele tem essa cara para ele. E é muito legal, assim, porque então o medo virou a raiva, que faz parte dele, que ele conseguiu integrar um pouquinho. Que é muito duro, às vezes, a raiva, porque a gente não quer sentir, a raiva de alguém que a gente ama, como do pai, por exemplo. Mas ele sente essa raiva e ele tem vontade de me bater, de me matar, de me flechar, mas já não sente medo desse fenômeno que se dá dentro dele. Esse reconhecimento desses dois processos é muito, muito importante, da agressividade e do medo. E eles têm, obviamente, uma origem na infância e, obviamente, eles têm uma conexão muito intensa com as fantasias de abandono que estão aí ligadas a essa agressividade que pode gerar o abandono, né? E aí a gente então não reconhece a agressividade, produz o medo, ou sente medo porque está sozinho, então você sente medo do escuro porque não tem ninguém com você, né? Então tem o medo do abandono também como conexão muito intensa. Ou seja, resumindo tudo, se a gente não fosse abandonado, não tivesse medo do abandono, estava tudo bem. O que o Winnicott está dizendo lá em outras medidas, que é assim, a gente tem que dar mais carinho, mais amor nessa infância mesmo, o Panksepp também vai falar isso, para que isso você consiga construir um processo natural de não precisar mais desse apoio, e não de ter que sair desse apoio antes de ser a hora de sair desse apoio. Que a gente queria ser mais rápido, a gente queria que as crianças fossem mais rápidas, né? Dessem conta mais rápido, elas não dão, a infância é muito longa mesmo. E é estranho que uma pessoa de 7 anos, 8 anos precise de abraço, amparo e tal. Precisa, você também precisa, adulto, então por que ela não vai precisar, né? Agora vamos entrar numa outra linha rapidinho para a gente conseguir reconhecer as lógicas de repetição, como a gente poderia sair delas, e os processos de reconhecimento de tudo isso que eu falei, como que a gente pode processar eles de um jeito mais inteligente, talvez. Vamos lá, vamos concentrar agora nessa segunda parte, tá? Agora que a gente fez esse mapeamento meio geral da história. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lógica da repetição, né? Eu acho que parte do processo do nosso sofrimento é reconhecer o que a gente faz, ou como a gente atua no mundo, em relação a qualquer um desses modos de sofrimento, como uma coisa que se repete. O trauma um pouco menos, porque ele tem a ver mais com um evento externo, mas você repete traumas também, né? Então você achava que era um trauma, aquela separação, mas você percebe então que é a 10ª vez que você se separa do mesmo jeito. Que você é abandonado do mesmo jeito, por exemplo. Bom,
Mas então, como é que a gente lida com a repetição? A repetição, tem um psicanalista que fala uma coisa interessante, chama Roussillon, é um francês contemporâneo, que ele fala assim, a repetição do sistema, desse circuito de fazer de novo a mesma cagada, assim, ela não é uma tentativa de repetir, ela é uma tentativa de sair que falha. Ela é uma tentativa de não fazer que falha. Eu acho muito legal pensar isso, que dá um certo amparo pra gente. É uma tentativa de sair que não dá certo. Enfim, mas a repetição, a gente pode olhar para ela assim, de um jeito que eu acho que pode ser interessante, quando a gente começa a perceber, a reconhecer a repetição desse mesmo motivo narrativo, como uma sinfonia que se repete, em cada pedaço dessa sinfonia tem o mesmo motivo que se repete de maneiras um pouco diferentes. Quando a gente consegue reconhecer isso, e eu vou falar no final do vídeo sobre como reconhecer isso, quando a gente consegue reconhecer isso e olhar para isso, aos poucos, essa repetição deixa de ser tão trágica como algo um destino do qual você não consegue escapar, o trágico que se realiza, que é inevitável, e aos poucos, quando possível, ganha tons de certo distanciamento irônico e até de uma certa comicidade. Lá vou eu de novo fazer isso de novo. O humor, vocês não fiquem bravos comigo, mas o humor, a possibilidade de rir de si mesmo é uma das ferramentas mais interessantes para superar a condenação que a repetição traz. Por que eu estou dizendo isso? Isso, inclusive, o Punk vai argumentar lá na teoria dele que se você consegue ter campos de humor, de rir de si, de simbolizar através do riso, o brincar, o faz de conta e tal, dentro de campos de sofrimento, você de fato ativa campos cerebrais que te viabilizam sair daquilo que parece fechado em si. Por que eu digo isso? Na narrativa, quando a gente está fazendo uma história, a gente tem um evento na história, né? Então, o fulano caiu no buraco e quebrou a perna. Se eu te digo isso assim, cara, fulano caiu no buraco e quebrou a perna. Aí você fala, putz, que droga e tal, drama, né? Ou tragédia, dependendo da maneira como a gente olha. Mas a coisa se deu, a coisa aconteceu e tal. Se eu te digo que ela caiu pela segunda vez, você fala, sério? Que louco, ela caiu de novo nesse mesmo buraco, no mesmo buraco, do mesmo jeito, quebrou a mesma perna. Caraca, coitada, que louco, que azar, que azar. Se eu te digo que ela caiu pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, pela sexta vez, pela sétima vez, você está construindo uma que a gente chama em narrativa de gag por repetição. Né? As gags, quer dizer, a construção de humor, ela passa por alguns caminhos possíveis. Um deles é a repetição. A gente constrói humor por hipérbole, né? Por exagero, várias vezes. A gente constrói humor por inversão ou ironia, né? Assim, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou encontrar aquela pessoa na minha vida, eu cansei dela. Corta para você jantando à luz de velas e comendo aquele jantar romântico. Isso é um clássico dos filmes de humor que a gente faz e tal, porque faz a gente se distanciar um pouquinho, faz uma quebra de distanciamento para olhar uma gag por inversão, né? A gente consegue olhar um pouquinho de fora e perceber que isso tem algo de cômico nisso, né? Seria cômico se não fosse trágico, trágico se não fosse cômico, isso conserva em si algo de verdade. Mas como é que você faz, no meio do seu sofrimento, totalmente surdo, totalmente absurdo, para conseguir olhar para ele de uma maneira cômica? Às vezes parece totalmente impossível fazer isso. Impossível. E tem alguns sofrimentos que são impossíveis de fazer isso mesmo. Não tem onde é que eu vou rir de mim. Eu tô querendo morrer, esse camarada aí no YouTube tá falando para eu rir de mim. Tô um pouquinho, mas não é assim. O que eu tô falando é que para você conseguir construir isso, você precisa conseguir construir um certo distanciamento em relação a você, uma certa desidentificação da sua dor com você. A sua dor não é você, não é fácil de fazer essa desidentificação, né? Ela é algo que se dá em você, mas ela não é você. Então, e conseguir olhar para isso e perceber esse motivo que se repete dessa ou daquela maneira, assim, vestido desse jeito, de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, ou então, sabe, com essa pessoa, com aquela outra pessoa, mas ele se repete. A partir do momento que você consegue olhar para ele como repetição de motivo, né, de qualquer um desses motivos que eu estou falando, quando olhar para ele como repetição, você fala, cara, que louco, isso se repete assim mesmo, e eu não consigo sair, eu continuo caindo no mesmo buraco. Tem algo de absurdo nisso, né? E aí você consegue, então, chegar a um lugar que eu acho que é fundamental, que passa pela ironia, pela auto-ironia, por algum distanciamento de si consigo,
de se achar um pouco ridículo, a gente é ridículo todos nós, né? De se achar um pouco patético, a gente é patético todos nós, né? E de se cansar daquela história. Você só sai daquele negócio se você tiver realmente... Eu estou falando sobre as repetições que a gente faz de novo na vida, especialmente no campo relacional, né? Especialmente no campo relacional. Mas no campo familiar também. Mas você só sai daquilo se você estiver realmente cansado daquilo. Realmente cansado daquilo. Então você precisa conseguir vislumbrar essa repetição na tua vida, essa repetição desse mesmo sofrimento, dessa mesma história, desse mesmo motivo narrativo, para que você consiga sair dele, assim, para que você consiga falar, não vou de novo, eu não vou jantar de novo, porque eu não aguento mais. Eu não vou fazer isso de novo, simplesmente porque eu não aguento mais. O meu abandono não vai me fazer isso de novo, porque eu não aguento mais. E aí você tem que construir campos de individualidade, como a gente já... de existência em si, né? Individualidade, mas de existência em si, para que você não precise ir para aquele jantar, para que você não precise achar que você vai morrer sozinho. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas enfim, vamos agora à repetição. Como é que você consegue reconhecer a repetição? E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre um processo assim, que tem a ver com a autoescrita, né? Que eu vou tentar aos poucos, nesses próximos tempos, conectar mais isso aqui com o que eu fiquei desenvolvendo lá na autoescrita, para tentar concretamente fornecer algumas ferramentas, se a gente pode chamar assim, né? Que tem limites, mas que são ferramentas. Então tá, vocês têm alguém ainda a essa altura no vídeo, mas vamos seguir. Você primeiro tem que conseguir reconhecer o que você sente, perceber o que você sente. Para conseguir fazer essa determinação desse motivo narrativo, quando que ele se repete, você tem que perceber o que você sente. O que você sente? Veja bem. Como eu me sinto quando? Em relação a quê? E aí, como eu me sinto muito, muito mal quando isso acontece. Aí você pode tentar dar um nome para o que você sente. Não precisa. Você pode chamar de bolinho de chocolate, pamonha com queijo, feijoada vegana. Ou você pode chamar de abandono. Ou você pode chamar de raiva. Ou você pode chamar... O nome em si não é o mais importante. O importante é que você consiga identificar o que você sente em relação àquele troço. O que você sente aí, nisso que acontece com o João, ou com a Maria, ou com o trabalho, ou com o que quer que seja. O que você sente? E aí, quando você consegue perceber o que você sente, você tenta então perceber na sua vida, ao longo da sua história, os momentos que essa sensação aconteceu em situações que pareciam diversas. Olha que louco. Então, situações que pareciam muito diferentes, do tipo uma relação amorosa, uma relação familiar e uma relação de trabalho, te trouxeram a mesma sensação de inadequação, por exemplo, tá? Ou de sufocamento, por exemplo. Enfim, você vai saber da sua. Ou chama como você quiser, mas eu estou falando, a sensação, quem sabe é você. Quem sabe da sensação é você. Não é ninguém que sabe, é você que sabe o que você sente. E não duvida do que você sente. Não é isso. Não é o que você sente vai te guiar na vida para você. Então, me sentir assim, vou pular. Não é isso. Mas o que você sente é uma bússola da sua existência, real. É para isso que ela serve, é para isso que a sensação e o sentimento servem, né? Então, eu me sinto assim. E aí, a partir daí, tendo se aproximado do que você sente, aproximar e distanciar, olha só, se aproxima do que você sente, entende o que você sente e tenta associar o que faz sentido do jeito que você sente, né? Então, foi aquela frase que eu lembrei hoje daquilo que minha mãe falou 5 anos atrás, me fez sentir muito inadequado, por exemplo, né? Então foi aquela frase, foi aquele olhar, foi aquela coisa, naquela hora que me fez sentir assim. E aí, provavelmente quando você está fazendo isso aí, de associar o que você sente e o que faz te sentir como você sente, você vai se sentir ridícula ou ridículo, enfim, é bem provável. Você vai falar, sério que eu vou falar agora disso? Ninguém vai ver, só você que vai saber. E aí, então, pense que agora é muito importante não achar inadequado como você sente. Lembra disso. Se você vai guardar alguma coisa desse vídeo, lembra do seguinte. Se sentir mal, não é errado se sentir mal. Tá? Não está errado porque é ruim. Não está errado se sentir assim porque é ruim se sentir assim. Beleza? Então, vamos lá. Vamos decupar como é que você se sente mal. Como é que você se sente mal? O que te faz sentir mal? Quando você tiver conseguido construir esse cenário, isso tem a ver com o que a gente chama lá na autoescrita de prática de elaboração, elaborar essa dor, decompor toda ela, você vai tentar voltar todos os eventos na sua vida inteira que te fizeram sentir assim. E aí você vai construir a sua repetição, entendeu? A sua repetição de motivo narrativo. E ela existe, acredita em mim. Muito provavelmente ela existe. Aí você vai fatalmente voltar à infância.
Não tem muito jeito, a gente vai voltar à infância. A gente vai voltar a estruturas de abandono específicas, a maneira como você se sentiu abandonado, recusado, diminuído, reprimido, ou o que seja, mas as estruturas específicas que estão na sua infância e que tem a ver com seus pais. Em geral, tem a ver com seus pais. Tá? Calma aí que meu filho... Martinico, tô terminando de gravar o vídeo. Quer falar oi para as pessoas? Mas fala oi que eu termino de gravar. Você deita um pouquinho lá na minha cama, tá? Oi, pessoal. Oi. Pronto. Já vou lá, tá? E aí você vai então... Foi ótimo ter falado disso, né? Parece piada. Mas enfim, você vai então conseguir retornar... Você vai então conseguir retornar para essa sua narrativa de infância e de como que isso está conectado ao que você sente agora. Não diminua a importância da sua infância. Não diminua a importância da sua infância. De verdade. Eu sei que é ridículo você se sentir como você se sentia com 8 anos de idade, mas é assim que é mesmo. Isso está guardado em você. Essa criança continua existindo aí, tentando sair, coitada. Não se adequando às regras do mundo social. E quanto mais cedo a gente fez ela se adequar, mais ela sofre. Mas, enfim... Então você vai ter que retornar para isso, vai ter que voltar para essas histórias, fazer esse grande motivo narrativo e entender como que isso está lá atrás. E aí você vai se perguntar, mas como é que eu sei se o que eu estou falando é verdade? Como é que eu sei se minha lente não é muito distorcida, se a maneira como eu estou olhando não é muito estranha, se não é muito enviesada? Ela é muito enviesada, ela é muito estranha, ela é muito distorcida. A de todos nós é muito distorcida, mas só você sabe como você se sente. Entende? Isso é muito importante. E aí, se você conseguir fazer esse processo de reconhecer essa conexão que tem entre tudo isso, é meio caminho andado. Porque você pode fazer uma coisa muito maravilhosa que acontece, que é dialogar com você adulto aí agora, dialogar com você em relação a esse abandono que você sente, essa inadequação, o que é que seja que você determinou aí, dialogar com você de uma maneira mais acolhedora. Falar, tudo bem, cara, que você se sinta assim. E não... eu vou te abandonar se você se sentir assim. Seja homem, para de chorar, engole o choro, o que quer que seja. Ou seja muito legal para poder ser igual a mim. Como seu pai pode ter te dito, sua mãe. Enfim, o que quer que seja a sua fantasia, a sua memória, a sua construção lá de trás. Você pode fazer figuras de diálogo com você mesmo, de interlocução com você mesmo, que são mais acolhedoras e mais carinhosas. Isso é totalmente possível. É claro que é enviesado, é claro que tem uma dificuldade que se apresenta aí que é muito séria e que aí a gente tem que colocar a figura de uma outra pessoa nessa história, que é assim, você só reconhece o que você conhece, né? Então tem campos ali que você não consegue ver, você consegue sentir, mas você não consegue ver porque você não tem capacidade de reconhecer coisas que você não conheceu. Então, tem uma ideia que se apresenta como dificuldade nesse processo muito sério, esse vídeo talvez seja maior dessa sessão aqui agora já a essa altura, mas é assim. Você só reconhece o que você conhece, né? Então quando você olha, você só vê o que você já vê. Você só vê o que você já consegue enxergar. Você não consegue ver outra coisa. Então, fica às vezes muito difícil de sair disso, porque você vê o abandono, mas você não consegue ver outra possibilidade de diálogo com você mesmo, de mais carinho, porque você só vê o abandono, você só reconhece isso, você não reconhece outras possibilidades. E aí é nesse momento que entra a figura do terapeuta, de falar, olha, talvez você não precise se maltratar assim. É nesse momento. É também aí que entra a figura da arte, como fundamental, que é dizer para você assim, olha, tem outras maneiras de experimentar os afetos. Olha, talvez não seja só assim, não precise ser assim. Talvez existam outras agressividades que não são tão inadequadas, que existem no mundo. Outros desejos que não são tão inadequados, que existem no mundo. E aí você vai conseguindo reconhecer outras coisas porque você passa a conhecer outras coisas. E também, obviamente, nas relações amorosas ou relações de amizade, você passa a experimentar outras coisas que te fazem poder reconhecer outras coisas em você mesmo, porque você conheceu outras coisas. Mas a base do sistema, base, é fazer esse retorno de conseguir identificar essa grande melodia, essa grande, harmonia, não sei como é que fala isso de verdade, mas esse grande motivo narrativo que se repete, que está em você desde lá de trás. E não diminuí-lo, não dizer que ele é errado, seja a agressividade, seja o medo, seja o abandono, o que quer que seja a inadequação, o que quer que seja a sua história aí. Não diminua ela, perceba ela e trate dela, entendeu? A gente pode voltar tudo isso depois com mais calma. Mas faz esse exercício aí, faz isso. Tenta retornar e entender como é que isso que você sente agora, como você sente, por que você sente, está de alguma maneira estranha, conectada a outras situações com as quais isso não pareceria a princípio estar conectado. Volta a isso. Refaz esse percurso,
refaz esse caminho. Olha como essa sensação já esteve presente em outros lugares, tantos lugares. E aí talvez essa repetição comece, depois que você conseguiu se aproximar e sentir, você consiga se afastar e olhar e falar, caramba, que piada, que coisa estranha, que repetição estranha. E você consiga olhar para você com alguma autoironia. É um percurso isso, né? Assim, conseguir rir de si. Às vezes não dá, várias vezes não dá. Mas para isso você precisa se afastar. É como um processo de pesquisa mesmo. Você sente, quer dizer, você vai lá dentro e se afasta, vai lá dentro e se afasta, né? É nesse processo de aproximar e afastar que a gente consegue reconhecer coisas que a gente não reconhecia antes. Mas interlocuções são muito importantes, terapia é muito importante e a arte para te fazer conhecer outras coisas, para que você possa reconhecer em si outras coisas que você não reconhecia. Caramba, se tem alguém aqui ainda a essa altura, eu agradeço muito, espero ter ajudado. Até semana que vem. Tchau!